Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui para a gente fazer o nosso evangelho, né? Evangelho no lar. Como algumas pessoas já me acompanham, sabem como é que funciona aqui. A ideia desses vídeos é justamente a gente fazer. Eu vou ajustando aqui tudo ao mesmo tempo, tá? A ideia desses vídeos é para acompanhar aquelas pessoas que não têm uma companhia para fazer a sua prece e o seu evangelho no lar. Lembrando que eu não me canso de repetir isso, a importância do evangelho no lar é máxima no sentido de que consciências próximas ou passantes ou acompanhantes, vamos dizer assim, né? Elas podem receber boas vibrações através da prece que a gente realiza todos os dias na nossa casa. Além disso, os espíritos também podem trazer e convidar consciências para ouvir preces dentro da nossa casa. Então, de certa maneira, eu vou abaixar o áudio aqui um pouquinho. Então, de certa maneira, é muito importante a gente fazer o evangelho no lar, porque a gente consegue com isso melhorar a vibração de um modo geral dentro da nossa casa. Eu estou começando esse projeto há pouco tempo, então ainda vou ajeitar um cenário, vou ajeitar as coisas, mas o importante é que o projeto não deve parar por essas exigências que são importantes, lógico, elas serão cuidadas no momento certo, mas a gente trabalha, enfim, muita coisa acontece e as coisas demora um pouquinho, né, para acontecer, mas em breve elas estarão aí. Vocês vão ver que nós vamos melhorar o cenário, vamos melhorar a iluminação e por aí vai, tá bom? Como vocês sabem, a gente sempre usa aqui 3 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse daqui. A gente usa também um livro do Sri Prem Baba, Flor do Dia, que é esse livrinho aqui, e esse livrinho da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, né? Eu sempre uso esses 3 livrinhos porque eu acho bem interessante. Parece que eles conversam um com o outro e eu sempre gosto de lê-los junto. Também no nosso formato, né? É sempre assim, a gente faz as preces e a gente tem um momento específico onde a gente envia as nossas energias para algum prédio ou pessoa pública a fim de que que a gente consiga, de um modo geral, pelo menos é a intenção, que a gente não peça só pela gente, mas a gente peça também pelo mundo, pelas pessoas, porque de um modo geral, se melhora a vibração do mundo, melhora a nossa vida. Não pense que se você ficar isolado dentro do teu palácio, não pense que a gente não sente as vibrações, né? Eu estou sendo um pouco irônico quando a gente fala de palácio, porque por mais simples que seja a nossa casa, ela tem muros altos, ela tem câmera de segurança, ela tem uma cerca, né? Que é como se a gente quisesse isolar os problemas da nossa vida. Mas o choro de uma pessoa triste, a tristeza de alguém, isso na média geral afeta a nossa vibração e a gente acaba sentindo isso. E o fato de você ir numa igreja, o fato de você fazer de repente uma yoga, o fato de você fazer um reiki, o fato de você ir numa casa de umbanda, de candomblé, cujo objetivo seja o bem do próximo, o fato de você pedir desculpas, o fato de você ajudar uma pessoa, tudo isso melhora a vibração do planeta. E se a gente consegue aumentar a quantidade desses eventos, naturalmente a gente sobe a vibração
de um modo geral, aí, né? E naturalmente a vida de todo mundo melhora. Tá bom? Dados os recados, eu gostaria que a gente começasse como sempre, tentando baixar nosso batimento cardíaco, a fim de que a gente possa ficar mais tranquilo, para que haja uma fruição melhor dos nossos pensamentos, né? E para baixar a vibração, para baixar o nosso batimento cardíaco, a gente faz o seguinte: a gente inspira, uma técnica muito boa do Wagner Borges essa, que é assim, a gente inspira e no meio da inspiração a gente para a inspiração por um pouquinho, por um segundo ou dois, não importa, ou mais, quanto você conseguir fazer. E aí quando você faz isso, depois que você para no meio da inspiração, você continua inspirando, né? E aí quando você tem o pulmão completamente cheio de ar, vamos dizer assim, né? Aí então você vai para um pouquinho e solta lentamente. Então eu vou fazer aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Vamos nos concentrar no momento presente. Tentar deixar lá fora o que nos acompanhou durante o dia, seja lá o que for. Problema, dificuldade, tristeza, dor, cansaço. E vamos nos concentrar no agora, porque quando a gente se concentra no agora, a gente permite que as nossas energias se expandam e que a gente, de certa maneira, relaxe de um modo geral, porque a gente fica mais vazio, a gente fica mais leve. Então a gente inspira procura imaginar esse oxigênio, esse ar entrando nos teus pulmões e tomando conta do seu corpo completamente, irrigando as tuas células desse oxigênio. Vamos levar em consideração que o oxigênio é uma bênção para o nosso corpo físico. Ele é curador. Então vamos pensar nisso, como se essa insuflação de ar pudesse verdadeiramente nos purificar. E assim, naturalmente, a gente então pode espalmar as nossas mãos ao alto, para que os nossos chakras das mãos possam se conectar também e a gente possa ficar aberto para receber as vibrações através dele, além do chakra frontal, né, que está no meio da nossa testa. E a gente então pede aos bons amigos espirituais, independente da sua crença, se você é evangélico, se não importa, católico, não importa. Pensa apenas numa energia maravilhosa e benfazeja, né? Uma energia fantástica, incrível, maravilhosa a qual você pode acessar a qualquer momento. Deus, Jesus,
Meus bons amigos, pedimos humildemente aos bons amigos espirituais que possam nos ajudar nesse momento de prece, orientando-nos uma leitura que nos faça bem e que seja útil para o nosso dia. Que nós estejamos felizes e possamos oferecer as nossas energias para aqueles que precisam. Que essas energias possam encontrar adequadamente a todos os que precisam dela. Que a nossa assinatura energética possa encontrar, pelas leis universais, as pessoas que dela vão se utilizar. Que os bons espíritos possam manobrá-las para que elas cheguem ao seu destino. Meus bons amigos que nos acompanham sempre, que nós tenhamos uma boa leitura e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo. Minha vista está cansada hoje, viu, gente? Fiquei muito no sol. Deus o livre. Vamos lá ver se eu consigo ler aqui. Senão em breve providenciaremos um óculos. Preces que se entendam. Se não entenda o que significam as palavras, serei como bálsamo para aquele... Não tá rolando, né? Deixa eu pegar aqui uma lentezinha que depois eu vou... Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo. Aquele que me fala será para mim Desculpe, gente, vamos começar de novo aqui que hoje está complicado, mas vamos lá. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém? No fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis, não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Aí vem a explicação. O valor da prece falada... Deixa eu só baixar a música aqui. O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve, porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com o coração. Para a grande maioria, as preces, numa língua que não se entenda, são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia, e, se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como uma simples fórmula, que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida.
Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites quando disseram uma prece num certo número de vezes predeterminado e nesta ou aquela ordem. Deus vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo a Deus, né? Acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar do que à essência da prece. Eu usei aqui uma lupa aqui que hoje está difícil. Mas então, obviamente, a gente vê, né? A gente depreende dessa leitura justamente que as preces devem ser inteligíveis, né? Quer dizer, a gente precisa poder entender o que elas dizem, justamente porque nos estudos que eu tenho em várias áreas da espiritualidade, uma coisa que a gente percebe é que pensamento é energia, né? Eu vou baixar aqui de tudo. Pensamento é energia. Então, quando a gente coloca vontade, na verdade a gente está fazendo um influxo dessa energia, ou seja, a gente está empurrando essa energia para algum lugar, né? Porque a intenção é uma coisa verdadeiramente importante para os espíritos, para as consciências. Um exemplo disso é, por exemplo, vários espíritos perseguidores, por exemplo, eles não têm mais corpo. Eles necessariamente não falam, porque eles não têm mais o órgão fonador, eles não têm mais a garganta, né, física. Então, vamos dizer assim, literalmente eles não falam, eles se comunicam pelo pensamento. Mas esses espíritos, às vezes sofredores, às vezes perseguidores, a única coisa que eles têm efetivamente nessa perseguição é a intenção. Então, quando a gente entende o que a gente está dizendo, na verdade isso facilita a criação de uma intenção dentro de nós, para que a gente use essa intenção para que a nossa energia, né, essa energia da vontade, possa atingir a pessoa. Então, se a gente tem uma vontade positiva, obviamente a gente vai estar jogando essa energia positiva em algum lugar. Se a gente tem uma energia de raiva, obviamente a gente está jogando uma energia de raiva. E o que é isso se não vibração? Né? Então, nada mais é do que vibração. Quando a gente melhora a nossa vibração, a gente melhora, quando a gente melhora a nossa intenção, a gente melhora a vibração, né? Deixa eu parar essa música aqui que ela está atrapalhando agora, né? Então, se a gente pudesse policiar as nossas intenções durante o dia, a gente veria, a gente conseguiria perceber o que a gente está vibrando. Então, é importante que a gente pense sobre isso, porque quando a gente vai ficando mais consciente, vamos dizer assim, de quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui no planeta, na verdade a gente também começa a olhar de fora para a gente mesmo, para dentro da gente, né? A gente começa a ficar meio que um telespectador da gente mesmo. E essa condição nos permite avaliar como é que a gente está se comportando durante o dia, né? E como que na média a gente está vibrando. Lembrando que inferno ou umbral, como você queira, né? Não é um lugar que você vai, mas sim um lugar que você está. Então, se na média da sua vida foi uma vida cretina, vamos dizer assim, no sentido de ser uma vida desregrada, uma vida onde você simplesmente passa por ela,
naturalmente você estará vibrando numa faixa vibratória específica que vai te levar para a continuidade da vida em outro lugar, fazendo mais ou menos as mesmas coisas que você fazia aqui, né? E não seria isso uma perda de tempo, talvez? Né? Já pensou se é como se você... Eu vou dar um exemplo mais simples, né? Mais próximo da gente. Imagina que você fosse para os Estados Unidos ter que comprar uma câmera fotográfica. E aí você fica lá 30 dias e quando você volta para o Brasil, por N motivos, não importa qual motivo, você não conseguiu comprar câmera. Então seria mais ou menos que uma viagem onde você não cumpriu os teus objetivos, as tuas intenções. E a nossa vida, como é uma passagem, nesse momento em que a gente veste o nosso corpo físico, simplesmente nada mais é do que isso, uma grande viagem que em breve a gente vai despertar e perceber que olhar para a nossa vida e tomara que a gente olhe para trás e diga, olha, beleza, fiz o melhor que eu podia, né? E tive vários sucessos bacanas, várias coisas legais. Tem uma frase do Espiritismo que acho muito legal, que é: fora da caridade não há salvação. E eu sei que pode parecer um pouco tirana essa frase, mas na verdade eu entendo ela da seguinte maneira: legal que você tenha a tua vida, que você faça as suas coisas, ok, mas quando você começa a fazer a caridade, na verdade você está fazendo coisas para você, porque esse karma positivo vai voltar para você e naturalmente a tua vida vai melhorar, porque a satisfação pessoal de vibrar positivamente por alguém e ajudar alguém não tem preço. Só quem experimenta esse doce é que sabe o sabor que ele tem. Bem, eu sei que hoje eu tô falante, mas por isso eu gostaria que nós hoje pedíssemos uma prece por todos os líderes religiosos do nosso Brasil, para que eles estejam cada vez mais conscientes do papel importante que desenvolvem e também em agradecimento a esses líderes que honestamente, pois existem muitos e muitos deles pelo Brasil, que tentam conduzir a vida das pessoas para um caminho melhor, para uma situação melhor. Então que os bons espíritos possam ajudar esses nossos irmãos a cumprir a tarefa que eles se predispõem. E então nós vamos pedir por eles, e na sequência você pode pedir para o seu ente querido, para você, para sua causa, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que os nossos amigos espirituais possam conduzir a palavras dos nossos irmãos, líderes religiosos,
que, independentemente do credo, conduzem honestamente o povo para a sua redenção espiritual. Que eles tenham saúde, que eles tenham prosperidade e amor, que eles recebam boas vibrações para que elevem os seus pensamentos e cada vez mais possam atingir mais altas vibrações. E essa sensação possa ser transferida aos fiéis que participam desse credo. Que possamos respeitar uns aos outros, independentemente do nosso credo, da nossa religião. Porque é só através do amor que nós conseguiremos uma grande transformação no nosso planeta, não existe outra forma. Que nós sabemos quantificar a importância do respeito, corrigindo o que está errado, sem a necessidade da ofensa. Ajudar aqueles que se desviam do caminho, sem a imposição de forças. Porque é através do exemplo que nós conseguimos belíssimas transformações. Devemos ter em consciência que uma pessoa agredida dificilmente muda de comportamento. A violência não muda ninguém. Então, que nós possamos caminhar e fazer o bem com assertividade, mas não com covardia. Na maioria das vezes o bem é acanhado. Então que nós possamos sempre, com respeito ao próximo, orientá-los e tentar modificar as suas más tendências. Que Jesus abençoe a todos nós e que os bons espíritos possam levar essa energia a esses nossos irmãos e irmãs e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Reflexões do Espírito Jacó, por Irene Pacheco Machado. O barco, sendo levado pelas águas, necessita do homem para navegá-lo. O homem necessita da fé para não se deixar afundar no mar das dúvidas. É impressionante como essas leituras se complementam. É impressionante. Acho que não precisa dizer nada, né? Agradeço ao Espírito de Jacó por essas palavras e pela Irene Pacheco Machado pela possibilidade de transcrevê-las nesse livreto. Meus bons espíritos, pedimos humildemente que habitem os nossos lares e que tragam para nós boas vibrações,
e que nós possamos ter a força e a decência de conduzir os vossos gestos aos nossos irmãos, que nós possamos ser espelho dessa boa vibração e dessa caridade, porque é espalhando sementes de amor que colheremos amor no futuro. É espalhando boas vibrações que colheremos boas vibrações. Se pequenos, se ainda não conseguimos vencer as nossas maiores dificuldades, que pelo menos tenhamos intenção de resolver as pequenas dificuldades do dia a dia, a fim de que numa grande escalada possamos sair daqui desse planeta melhor do que entramos. Não sejamos hipócritas de fingir uma falsa humildade, mas que os vossos bons pensamentos possam inundar o nosso coração, dando-nos a coragem para seguir adiante, sempre melhorando a nós mesmos. Por ora, o que podemos fazer é pedir por nossas famílias, e que cada um agora possa pedir pelos seus, na dificuldade que tenham. Meus bons amigos, permitir que nós consigamos, por algum crédito, obter os nossos pedidos. Que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar a conseguir o que precisamos. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, meus irmãos, a gente segue para a última leitura do dia. Razão da existência. Durante o estágio da evolução da consciência, você pode simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, sem se questionar a respeito do propósito daquilo que está fazendo. Mas quando a sua consciência começa a expandir, você naturalmente se questiona a respeito disso, pois é a consciência do seu propósito no mundo que proporciona a sensação de pertencimento e de preenchimento que você tanto busca. Estando consciente do que veio fazer ao mundo, você utiliza a sua energia e os seus dons para realizar essa meta. Você segue tendo a razão para construir, tendo razão para continuar levantando da cama todas as manhãs e cumprindo a sua função. Então é impressionante
só bênção. Não tem, é impressionante, parece que a espiritualidade organiza essas leituras de uma maneira surpreendente. Enfim, boa semana para todo mundo, que nós possamos nos ver em breve, revigorados, fortalecidos, e que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos nós. Que assim seja.